Então, boa tarde, Luciana, Marisol, Patrícia. Pessoal, muito boa tarde. Então, meu nome é Mariana, trabalho aqui na Positivo Tecnologia, diretamente com o Pense Matemática, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as dinâmicas de coding do Pense Matemática, que envolvem linguagem de programação. A gente busca sempre estar ouvindo muitos professores, e a gente sabe que muitos professores têm, sim, um pouco de dificuldade com code, porque nunca teve contato com isso antes. Então, a nossa intenção de fazer esse webinar é justamente para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no chat, a gente vai estar lendo e vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu gostaria de saber aqui de vocês, quem é que já trabalha com o Pense Matemática, quem não trabalha e deseja trabalhar. Vocês podem mandar no chat, falando, olha, eu sou tal cidade, tal colégio, já trabalho ou não trabalho. Se vocês puderem mandar, eu gostaria muito de saber, para a gente saber como que a gente aborda, como que a gente vai conversar. Então, se vocês puderem mandar lá no chat, eu vou estar aqui olhando. Tá bom? A Ibirama, do Colégio Amônia. Legal. E vocês já trabalham com Pense Matemática, Débora, ou vão começar agora? Para quem está chegando agora, se vocês puderem mandar no chat, se vocês já trabalham com Pense Matemática ou não, se já conhece. É o primeiro ano de vocês, Débora, muito legal. Então, espero poder ajudar, então, agora para vocês se programarem para as dinâmicas de coding. Boa tarde, Patrícia. Então, enquanto vocês vão mandando aí, eu vou começar falando aqui, mas sempre que surgir alguma dúvida, pode mandar lá no chat, tá? Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de começar aqui no nosso webinar é por que a gente utiliza coding nas nossas aulas? Por que eu tenho que fazer isso? Bom, então, para começo de conversa, eu queria colocar aqui uma notícia que saiu na BBC News, que linguagem de programação para crianças, como ajudar seus filhos a escapar do analfabetismo do futuro. Então, o futuro está aí na nossa frente, a gente sabe que a gente ainda vai viver muitas mudanças tecnológicas, e uma coisa muito importante para o futuro vai ser a linguagem de programação. E é uma linguagem mesmo, da mesma forma que o português, o inglês tem a sua linguagem, a língua de sinais, a linguagem de programação também. E ela vai se tornar cada vez mais necessária para o futuro. Então, nós precisamos começar a passar isso para as nossas crianças desde pequena, porque isso está se tornando algo muito maior. Então, por que eu tenho que ensinar programação? Eu coloquei ali duas imagens, né? Imagens que são comuns, né? Eu tenho um sobrinho pequeno e com 2 anos ele já fazia um monte de coisa no celular, ele apagava o aplicativo, ele inseria, ele fazia muita coisa, tirava foto, mandava mensagem. Então, as crianças hoje são muito acostumadas com essa tecnologia, né? E é muito comum a gente ver cenas como essa. Crianças usando o celular, crianças usando um tablet, usando um computador. E a gente fala que eles são nativos digitais. Mas será que o fato deles serem nativos digitais, eles são realmente fluentes em uma tecnologia? O que significa ser fluente em algo? Quando eu digo que eu sou fluente em inglês, significa que eu sei me expressar com essa língua, que eu sei cantar uma música, que eu sei escrever um poema, sei escrever um texto, sei conversar, me comunicar. Mas hoje, será que os alunos conseguem se expressar através da tecnologia? Não só utilizar ela, mas criar algo novo, fazer coisas novas com a tecnologia? Não só ser um utilizador daquilo, mas algo que ele vai utilizar para criar coisas novas. Então, não, a gente vê crianças que utilizam, que sabem mexer no celular, sabem jogar jogo, sabem mandar mensagem, mas não sabem criar coisas novas através do celular. Então, é isso que a gente tem visto, crianças que não conhecem tão profundamente de uma tecnologia. Bom, mas o que é a programação? Né? O que a gente chama de coding. O que é isso? Basicamente, programação é você dizer para o computador o que ele tem que fazer.
computador não é um ser humano, ele não sabe, a gente precisa falar para ele, faça isso. E essa ordem tem que ser algo muito claro, muito específico, porque qualquer coisinha a mais o computador vai entender diferente e não vai fazer o que você quer. Então, programar é dizer para o computador o que ele tem que fazer. Eu trouxe aqui nessa imagem, vocês estão vendo meus slides, né? Eu trouxe aqui nessa imagem, isso daqui é uma dinâmica do Pense Matemática, que está lá nos anos iniciais para a educação infantil, tá? Então, os alunos, eles precisam fazer uma atividade no final da dinâmica, que é descrever a programação do trajeto que o colega dele vai ter que fazer. Então, ele não vai falar para o colega dele, ele vai escrever a programação, ou seja, ele vai colocar lá 3 flechinhas para baixo, 2 para a direita, 1 para a esquerda, 5 para cima. É isso que ele vai fazer, ele vai descrever a programação. E aí o colega dele tem que vir e ir fazendo o que ele mandou fazer através daquela programação. Então, essa é uma atividade muito legal para mostrar para a gente pensar um pouco na programação. Como é que eu vou dizer para o meu amigo o trajeto que ele tem que percorrer sem mostrar ali, só dizendo? Não, 3 flechinhas para baixo, 2, então eu vou dar 3 quadradinhos. Então, eu pensar em como que eu vou dizer, como que eu vou dar essa ordem para o meu amigo. Isso é programação. É a gente dizer o que a pessoa precisa fazer. Eu dar essas ordens sequenciais, tá? E aqui é um desafio para a gente pensar como que a gente pode programar um desenho desse com a caneta. Queria que vocês pensassem um pouco. Como que vocês programariam, vocês diriam para o computador que ele poderia fazer um desenho desse? A gente teria que pensar em diversos fatores. Por exemplo, eu começaria, talvez, desenhando ali o triângulo ali dentro. Talvez outros aqui começariam desenhando ali o heptágono, aquele maiorzão ali. Eu começaria de dentro. Eu desenharia primeiro o triângulo. Então, são várias formas. Mas aí, como que eu vou desenhar o triângulo? Bom, eu vou dizer para a caneta, anda 2 passos para frente, mas a caneta sabe o que é passos? Não, anda 2 centímetros. Será que dá para andar? Mas 2 centímetros é muito ou é pouco ali na tela do computador? E se eu falar em pixels? Talvez, será que não é melhor? Anda 100 pixels para frente. E aí depois, andei, fiz a primeira linha do meu triângulo. O que eu preciso fazer depois para ele poder desenhar o triângulo? Desenhei a linha de baixo só. Aí eu preciso virar para que lado? Para a direita ou para a esquerda? A minha caneta precisa virar para que lado? E virar quanto? Vira muito, vira pouco? E o quanto que é esse muito? Quanto que é esse pouco? O que isso significa? Então, nesse momento que o aluno vai ter que pensar como que ele tem que fazer isso, como que ele tem que estruturar essa ordem para o computador. Então, eu trouxe aqui algumas noções de programação. Essas noções eu pensei quando a gente estava escrevendo as dinâmicas de coding. Então, são um pouco da base do que a gente quer passar dentro das dinâmicas de coding. Então, primeiro os conceitos iniciais. O que é uma programação e o que é um algoritmo? Bom, programação, eu já falei, é dizer para o computador o que ele tem que fazer. O algoritmo é essa sequência de ordens que nós passamos para o computador. Ande 100 pixels, vire 100 graus para a direita, ande do 300 pixels. E quando a gente forma essa sequência de ordens, isso é o que a gente chama de algoritmo. Então, essa palavra algoritmo é muito usada em computação, porque ela descreve o que é a programação, é aquela sequência de ordens, tá? Bom, inclusive, voltando aqui nessa imagem, essa é uma das dinâmicas que a gente vai ter de coding, que os alunos precisam programar a primeira letra do nome deles, eles precisam desenhar isso. A gente vai ter essa dinâmica 7º, 8º, 7º a 9º, vai ter coisas parecidas com isso. E eles vão ter que programar. Só que eles têm que começar, gente, sem saber de nada. E começar a botar a cabeça para funcionar. Como que eu começo a escrever a minha letra? Bom, eu vou começar a escrever, por exemplo, o meu nome é Mariana. Então, eu vou ter que escrever a letra M. Eu começo a perninha do M de baixo para cima ou de cima para baixo? O que seria melhor? Acho que de baixo para cima, porque eu já emendo com a outra perninha. Então, de baixo para cima. Tem que andar quanto para essa letra ficar legal?
E aí a gente vai testando lá, nós usamos o Singular, e a gente pode ir testando quantas vezes a gente quiser, para ver se deu certo. E é engraçado porque a primeira vez que eu fui tentar escrever uma letra, aqui, eu escrevi um código e eu achei que estava muito certinho. E quando eu dei play, ele fez umas voltas, assim, ficou tudo errado. E eu fiquei, mas, nossa, o que eu fiz de errado? E aí eu tive que voltar e repensar o meu código. Não, mas eu mandei ele virar para a esquerda, e esquerda é para cá ou é para cá? E aí você tem que repensar, e são todas essas habilidades que a gente quer gerar no aluno. Repensar no que ele fez, repensar no problema, resolução de problema. Eu preciso conhecer ângulo, a minha aprendizagem se torna muito mais significativa, porque eu tenho um objetivo, eu quero escrever a letra do meu nome. Então eu preciso pensar, vou usar ângulo, vou usar a unidade de medida, e aí se torna uma aprendizagem muito mais significativa e trabalha muito a questão da resolução de problemas. Então, outra ideia, outra noção de programação que nós queremos trabalhar são as variáveis e memórias. Então, o que é uma memória? Então, sempre que um computador executa uma ação, ele vai receber um dado, uma informação. E isso vai ficar armazenado na memória do computador. Isso é memória. Cada vez que o computador executa uma ação, ou recebe um dado, uma informação, tudo que o computador recebe ou faz fica lá armazenado na memória dele. Só que a gente imagina a memória como se fosse um armário. E cada gaveta é uma variável. Ou seja, cada dado da minha memória, cada situaçãozinha está lá gravada dentro de uma gaveta. Então, ele tem cada dado, é o que a gente chama de uma variável. Então, eu gosto de pensar nessa ideia, nessa analogia, que a memória do computador é um armário gigantesco, cheio de gavetas. E cada gaveta é o que a gente chama de uma variável, ou seja, cada informação que o computador tem é uma variável diferente. E cada variável só consegue armazenar um dado de cada vez, uma informação de cada vez. Não cabe mais do que uma dentro dessa gaveta. Esse triângulo que eu coloquei, ele também é uma dinâmica que a gente pensou, que ele precisa construir aqui vários triângulos, só que vai aumentando o tamanho do triângulo. Então, basicamente, a gente tem que construir vários triângulos, alterando somente o tamanho. E é interessante porque eu gosto de pensar assim, o que está variando dentro do meu triângulo, dentro da minha figura? E talvez a gente chegue ao aluno a pensar, o que está variando, o que está mudando dentro do triângulo? Está mudando o tamanho do lado. Então, significa que no meu código, o que vai ser a minha variável? O que vai mudar dentro do meu código? Vai mudar o tamanho do lado. Então, a minha variável vai ser o tamanho do lado do meu triângulo. Tá? Então, isso é muito legal para a gente trabalhar o conceito mesmo de variáveis dentro da matemática. E também fazer o aluno pensar no conceito de cada nomenclatura. Isso é muito interessante na definição de cada nomenclatura. A gente sempre está buscando colocar uma atividade desplugada, que a gente chama, dentro das dinâmicas de coding. Então, nessa dinâmica específica, eles vão ter que jogar um jogo de basquete de bolinha de papel. E eles vão criar uma variável de pontuação. Se eles acertam, a minha variável muda. E é uma caixinha, que é a variável, que ela vai alterando. Porque lembrando que a variável só guarda um dado, uma informação de cada vez. Então, ela só pode ter um valor dentro dela, um único valor. Pode ser 7, pode ser 8, mas conforme eu vou jogando, aquele valor vai alterando. Então, por isso que a gente fala que é uma variável, porque é um valor que pode mudar. Então, a gente está sempre buscando ter essas atividades desplugadas, que é o que a gente fala, para trabalhar o conceito de cada informação. Uma terceira noção de programação é a estrutura condicional. E a gente buscou trabalhar isso ensinando os alunos a fazer um fluxograma, que é muito usado em computação. Que é quando você escreve aquele algoritmo, você escreve ele através de esquemas, através de um desenho, igual está esse aí da imagem, tá? Você vai escrever o algoritmo. E a gente pode pensar em algoritmos assim que tenham a ver com a nossa vida. Por exemplo, se você convida alguém para sua festa ou não. Não sei se vocês já viram isso nas redes sociais, na internet. Convida alguém para uma festa ou não. Aí eles montam um algoritmo assim. É tua família? Se sim, vai para casa. Se não, então monta todo um fluxograma
para aquilo. E na programação a gente também pensa isso. Por exemplo, se eu tenho que acender uma lâmpada, essa lâmpada está acesa ou está apagada? Ah, está apagada. Então, eu quero acender, né? Ligo o interruptor. A lâmpada ligou? Não. Se não ligou, será que ela não está queimada? Então, teste o bocal. Então, assim, a ideia é a gente construir um fluxograma, que é um esquema, um diagrama que vai representar esse algoritmo, essa sequência de passos, através de retângulos, losangos, tá? Então, a gente passa todas essas orientações dentro da plataforma do Penso. E a gente usa isso para trabalhar a estrutura condicional. O que é a estrutura condicional? É quando a gente depende de uma determinada condição para tomar uma decisão. Por exemplo, eu preciso ligar a lâmpada, mas eu vou ligar se ela já estiver acesa? Não vou ligar. Então a condição é, para eu ligar a lâmpada, eu preciso ver, a lâmpada está acesa? Sim ou não? Essa é a minha condição, eu preciso olhar. Se ela estiver acesa, já está ligada, eu não vou ligar de novo, não tem como. Então, eu tenho essa condição. Então, a gente vai trabalhar essa estrutura condicional dentro da programação, que a gente precisa pensar. Por exemplo, para eu descobrir se um número é par ou não. Divido por 2, o resultado deu 0 ou não? Se deu 0, par. Se não deu 0, ímpar. Aí, eu já criei um código que determina se um número é par ou não. Tudo bem? Pessoal, vocês estão entendendo? Se eu estiver falando rápido demais, pode mandar lá. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando, tá bom? Estou aqui olhando o chat o tempo todo, tá? Bom, um quarto tópico de estrutura de programação que a gente gostaria de abordar são as funções, tá? Calma, não é função de ensino médio, não é isso. Mas o que é a função? É um pedaço do algoritmo que normalmente a gente usa sempre. E ao invés de ficar repetindo toda hora, a gente só cria o pedaço e toda vez que a gente precisa, a gente usa ele aqui. Então, por exemplo, eu posso criar a função desenhar quadrado. E toda vez que eu quiser desenhar um quadrado na minha figura, eu chamo essa função, desenhar quadrado. Aí ele vai repetir aquele algoritmo, sempre. Então, essa é uma função. Desenhar quadrado, eu chamo, ele vai lá, move 100 pixels para frente, vira 90 graus para a direita, move 100 pixels para frente, vira 90 graus, vai repetir aquele código. Toda vez que eu chamar. Isso é uma função dentro da programação. Ok? Então, é um pedaço do algoritmo, uma sequência de passos pode ser chamada diversas vezes. E na nossa atividade desplugada, para a gente trabalhar essa questão da função, a gente fez uma atividade que eu particularmente gostei muito, que é criar uma música, uma sequência é uma música. Então, a gente dá lá três opções para o aluno. Ele pode usar peito, que é quando ele bate no peito, estala, quando ele estrala o dedo e bate, quando bate a mão. Então, ele pode usar os três. E aí, ele tem que criar uma sequência de passos de forma que forme uma música, com essas três. Então, ele vai formar uma função, ou seja, uma sequência que vai formar uma música. Existe uma sequência bem conhecida, que eu não sei se todo mundo conhece, que é o peito, estala, bate, né? Que eles fazem peito, estala, bate, peito, estrala, peito, bate. E é uma música bem conhecida, que era da Xuxa, mas a nossa intenção é que o aluno crie a dele. Ele vai criar essa função e o amigo dele tem que descobrir qual que é a função que ele criou apenas ouvindo a música dele. Então, a nossa intenção é dizer que a função é uma estrutura que ela vai se repetir várias vezes. Várias vezes, é um pedaço só do algoritmo. Né? Então, da mesma forma, o refrão. O que é o refrão? Quando a gente vai cantar uma música, alguém fala assim, canta o refrão. Ela não precisa falar qual que é o refrão. Quando ela fala o refrão, ela já está chamando aquele pedaço da música. Tá? Eu espero que está sendo clara. Se eu não tiver, vocês podem perguntar, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque às vezes eu vou falando, mas não sei se eu estou sendo clara e objetiva. Bom, trouxe aqui alguns comandos, tá? Vou tentar ser bem sucinta neles, mas sempre que tiverem dúvidas, podem ir parando, que eu respondo. Bom, um comando que a gente usa aqui é o turn, que significa virar. Tá? Então, por exemplo, essas ordens que eu falei, no code a gente sempre usa palavras em inglês. Mas eu não sei inglês.
Bom, a nossa sugestão é que se você não conhece a pronúncia, você pega lá a palavra, entra no Google Tradutor, digita a palavra lá e ouça para você na hora da aula conseguir pronunciar aquela palavra corretamente, não se sentir tão inseguro. Mas por que nós usamos o inglês? Porque ela é a língua universal da programação. Qualquer lugar, você vai ver usando programação em inglês. Então, é uma língua realmente universal e é por isso que a gente insiste em usar o inglês, porque qualquer lugar que você for, eles vão usar o inglês, tá? Então, turn significa virar, e você pode virar para a direita ou para a esquerda, né? Como eu tinha comentado antes. Então, são comandos que quando o aluno tem que usar, ele tem que realmente pensar no que ele tá fazendo. Então, e aí, quantos graus ele tem que virar? Então, ele tem que pensar em graus, né? E aí a gente entra misturando o conteúdo com a programação. Por quê? Porque a gente quer gerar uma aprendizagem significativa, algo que o aluno não veja, mas ângulo não serve para nada. Como assim não serve para nada? Serve sim. Se eu quero criar coisas novas, eu preciso conhecer um pouco mais de ângulo, preciso conhecer, porque daí tem um significado para o aluno. E o que significa virar 30 graus para a esquerda? Isso é muito, isso é pouco? O que significa isso? Então, no comando turn, a gente vai ter left ou right. Vou virar para a esquerda ou vou virar para a direita. Comando move, como eu falei, é bom me mover 1 metro, 1 centímetro, 1 pixel. Quanto que eu vou me mover? Então, ali, se vocês olharem na fotinho, tem ali um pedacinho do Singular, que é a plataforma que nós usamos para trabalhar coding aqui. E ali tem um pedacinho do código. Então, a gente sempre começa ali pelo play. Então, move, eu vou mover para frente, né? 200 pixels. E depois, turn left, eu vou virar para a esquerda, 90 graus. Então, ali eu formei um quadrado, move, turn. Então, primeiro eu me movi 200 pixels, depois virei para a esquerda 90 graus, depois me movi mais 200 pixels, fiz mais um lado do meu quadrado, virei 90 graus de novo, e assim por diante. No final, formei um quadrado, que é o que está ali na imagem. Tá? Lembrando que forward é para frente e backward é para trás, tá bom? A gente está buscando colocar sempre na orientação do professor o significado de todas essas palavras para ficar assim, tranquilo para vocês conseguirem planejar a aula de vocês, tá? Um comando interessante é o repeat, que o objetivo dele é diminuir o tamanho do código. Então, aquele quadrado que eu fiz ali, que eu usei um monte de linha, agora ao invés de usar um monte de linha, eu vou repetir. Então, eu vou repetir 4 vezes aquele move, turn, vou colocar, repita 4 vezes isso. E aí dentro, é legal porque essa linguagem de blocos fica bem intuitivo para o aluno. O repeat está aqui, dentro dele eu vou colocar ali o comando move, turn. Ou seja, vai repetir só isso que está dentro do meu comando. O comando set significa estabelecer ou determinar, que é quando eu estabeleço o valor de um elemento, como eu falei da variável. Eu escolho uma variável, por exemplo, a variável tamanho do lado do triângulo. Então, seja, ou set, o tamanho do lado do triângulo igual a 5, ou igual a 2. Então, eu vou determinar qual que vai ser o valor da minha variável. Eu vou determinar quem ela é e qual que vai ser o valor dela. Tá? Então, ele estabelece o valor de um elemento. E aqui o comando da estrutura condicional que a gente tinha falado, é o if, then, else. Ou significa se, então, se não. Como assim? Por exemplo, se eu quero saber se o número é par ou não. Então, divida o número por 2. Se o resto da minha divisão for igual a 0, então o número é par. Se não, é ímpar. Usei uma estrutura condicional, tá? O if é se, then, então, else, se não, tá? E basicamente é isso, tá, pessoal? Quis trazer aqui alguns conceitos, assim, rapidamente, porque a gente também não tem muito tempo. Nós estamos buscando, assim, deixar a orientação do professor sempre muito bem detalhada, para vocês entenderem bastante. Esse ano, se alguém aí já usava
Pense Matemática, a gente está tendo algumas alterações na dinâmica de code, está ficando bem legal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que acharam. E, assim, basicamente tentei passar para vocês um pouco da linguagem de programação e espero poder ter ajudado vocês a programar a aula de vocês. Eu acho bem importante a gente fazer bastante atividade desplugada, que a gente chama, que é para trabalhar os conceitos, tá? Eu acho que isso valoriza muito o aluno apropriado do conceito da programação, dos códigos. Eu acho isso muito legal. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Vou ficar aqui esperando se alguém tiver. Ah, Débora, que bom. Que bom, Débora. Feliz. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Estou aqui para ajudar mesmo. Pessoal, ficou alguma dúvida? Débora, Neto, Marisol, Patrícia, Rita, ficou alguma dúvida para vocês? A nossa intenção é deixar bem claro para vocês conseguirem programar a aula de vocês. Robson. Enquanto vocês vão escrevendo, no final dessa webinar, quando eu finalizar ela, vai aparecer uma tela para vocês com o botão escrito continuar. Clica no botão e avalia lá o webinar para a gente, contando o que vocês acharam, que webinars vocês gostariam de ver por aqui, né? Hoje a gente está encerrando a maratona, mas a gente pode ter outros webinars durante o ano, né? Nossa intenção. E se você quiser ver algum conteúdo por aqui, é só falar. E também, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Pense Matemática e quiser que a nossa equipe do comercial entre em contato com vocês, também vocês podem colocar por lá. Tá bom, pessoal? Já que não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui, tá? O Robson perguntou se tem como fazer para testar o app. Eu não tenho como fazer isso agora, Robson, porque eu não tô com o aplicativo aqui, não tô com o celular aqui. Mas quem sabe numa próxima. Tá bom? Ah, você? Então, para conhecer um pouco mais, a nossa equipe pode estar entrando em contato com você, né? Daí você coloca lá na avaliação que você quer conhecer um pouco mais e a nossa equipe libera uma sessão de teste, dependendo de como for a conversa, eles liberam um período teste para você conhecer a plataforma, sim. Tá bom? Mais alguma, gente? Obrigada, Rita. Obrigada, Luciana, pelo comentário. Então é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Robson. Foi clara? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Se durante a dinâmica surgir alguma dúvida, pode entrar com a gente pelo atendimento @educacional.com.br, que a gente está aqui para ajudar e para contribuir aqui com vocês. Tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Hoje ainda tem mais algumas webinars, a gente tem uma com o Thiago daqui a pouco. E o Thiago Kowalski, ele vai falar um pouco sobre o Microbit, a experiência dele, que ele foi para Londres com um projeto que ele fez com os alunos, vai estar contando um pouco para a gente. E depois a gente ainda vai ter o webinar sobre o Guia de Atividades Educacional 2019, que também tem muita coisa legal. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima webinar e não esqueçam de avaliar lá o webinar para a gente, tá bom? Até mais, pessoal!